Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que isso é algo que você pode querer continuar assistindo, então por favor se inscreva e não se esqueça de ativar os pequenos sinos de notificação para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana vamos falar sobre um caso resolvido do Canadá, o caso de Holly Jones. Holly era uma menina feliz de 10 anos que em maio de 2003 saiu de casa para levar uma amiga em casa e simplesmente nunca mais voltou. Ela simplesmente desapareceu do nada e o que se seguiu depois disso foi uma enorme e extensa busca policial por ela. A polícia estava fazendo de tudo para encontrar Holly e trazê-la para casa. Mas o que começou como uma busca para, esperançosamente, encontrar Holly viva rapidamente, se transformou em uma caçada ao seu assassino, já que este caso passou de ser uma investigação de pessoas desaparecidas para uma investigação de homicídio. Havia um assassino de crianças à solta, um assassino de crianças que foi eventualmente identificado, curiosamente, usando uma lata de refrigerante. Junte-se a mim enquanto mergulhamos na história de partir o coração de Holly Jones. Mas antes de entrarmos no caso, por favor, ouça atentamente o seguinte. Este vídeo é sobre o assassinato de uma jovem e envolve temas pesados como estupro, assédio sexual e pedofilia. A descrição do espectador é aconselhada. Então, para o caso desta semana, estamos voltando cerca de 21 anos para a primavera de 2003 em Parkdale, que é um bairro localizado na cidade de Toronto, no Canadá, e esta é Holly Maria Jones. Ela era uma menina de 10 anos que morava em Toronto com sua família. Holly nasceu no dia 14 de setembro de 1992. Seu pai se chamava George e sua mãe se chamava Maria, e Holly era uma de 4 filhos, a mais nova de 4 filhos. Maria Jones, na verdade, teve 3 filhos de um casamento anterior e seus nomes eram Shauna, Natasha e James. No entanto, aquele casamento desmoronou e quando ela conheceu George, ele se tornou uma figura paterna para seus 3 filhos. Quer dizer, eles chamavam George de pai e ele os tratava como se fossem seus próprios filhos. George e Maria se estabeleceram com seus 3 filhos em uma casa em Parkdale. Eles moravam na rua Stirling e pareciam estar realmente felizes e satisfeitos lá. Parecia ser uma área adorável para criar crianças, e então, como eu disse, em 1992 foi quando Holly chegou e ela parecia realmente completar a família deles. Holly foi descrita como sendo uma menina muito feliz, animada e amorosa. Dizia-se que ela era muito extrovertida, carinhosa e amigável. Ela era muito teatral. Ela amava cantar, dançar e música. Ela fazia aulas de violão e sua cantora favorita era Britney Spears. Ela simplesmente idolatrava Britney Spears. E de acordo com uma fonte, Holly e sua mãe Maria costumavam se divertir dançando juntas ao som da música For Crying Out Loud, de Meat Loaf. Também se dizia que ela era muito animada e atlética. Ela era esportiva, gostava de esportes como basquete e corrida cross-country. Holly era uma estudante na Escola Católica São Luigi, no bairro do Triângulo Junction de Toronto. Ela estava na 5ª série e amava a escola. Sua mãe disse que nunca via sua filha voltar da escola triste ou desanimada. Ela estava sempre tão feliz, como se todos os dias na escola fossem bons para a Holly. E Holly estava em uma idade em que seus pais, George e Maria, sentiam que podiam confiar nela para ser um pouco mais independente quando se tratava de ir e voltar da escola. Veja, a escola dela era bem perto de casa, não era uma caminhada longa e Holly era uma criança muito sensata. Eles já tinham passado pela rota com ela várias vezes antes, e então recentemente começaram a permitir que ela tivesse um pouco mais de liberdade, eu suponho, para ir e voltar da escola sozinha. A data era 12 de maio de 2003. Era uma segunda-feira, e eu suponho que o dia começou como qualquer outro para a Holly Jones de 10 anos. Como era segunda-feira, ela obviamente tinha ido à escola naquele dia e depois da escola ela e uma amiga dela chamada Cláudia voltaram juntas para a casa de Holly porque elas queriam, eu acho, ter um pequeno encontro para brincar naquela tarde. Elas estavam apenas brincando, experimentando roupas e se vestindo como as meninas fazem, até que eventualmente chegou a hora de Cláudia ir embora e voltar para sua casa, e Holly perguntou à sua mãe Maria se ela poderia, por favor, acompanhar Cláudia de volta à sua casa. Agora, Cláudia morava na Avenida Perth, que ficava a apenas cerca de meio quilômetro de onde Holly morava, e era ao longo do caminho que Holly caminhava para a escola. E então, por causa disso, porque ela conhecia bem o caminho, Maria disse sim, tudo bem.
E ela colocou uma jaqueta em Holly e observou enquanto as duas meninas saíam, esperando que sua filha voltasse para casa literalmente em no máximo 20 minutos. Realmente não era uma longa viagem até a casa de Cláudia. Agora, enquanto Holly foi e levou Cláudia para casa, fontes afirmam que Maria saiu para fazer um pouco de compras. No entanto, quando Maria voltou por volta das 8 da noite naquele dia, ela percebeu que Holly não estava em casa, parecia que ela ainda não havia voltado de levar Cláudia de volta. Agora, eu não acho que Maria começou a entrar em pânico imediatamente. Ela estava mais irritada do que qualquer outra coisa, porque inicialmente presumiu que Holly havia decidido ficar um pouco na casa de Cláudia. Ela decidiu ficar lá e simplesmente não havia entrado em contato com a mãe para avisá-la, mas então, conforme o tempo continuava a passar, o pânico começou a se instalar em Maria, e sem nenhum sinal de Holly, Maria, é claro, ficou cada vez mais ansiosa. Então Maria entrou em contato com seu marido, o pai de Holly, George. Ela contou a ele a situação, que Holly não havia voltado para casa e que ela estava preocupada. E quando finalmente entraram em contato com os pais de Cláudia, a mãe dela informou que Holly literalmente saiu assim que deixou Cláudia. Ela não ficou e não perambulou. Ela imediatamente começou a caminhar de volta para casa, o que obviamente fez os alarmes tocarem ainda mais. Nesse caso, Holly definitivamente já deveria estar em casa. Não havia motivo para ela não ter voltado até as 8 da noite. Então, onde diabos ela estava? O que aconteceu com Holly Jones, de 10 anos, ao longo daquele trajeto que fez com que ela nunca voltasse? George e Maria começaram a contatar outros amigos de Holly, perguntando se ela estava com algum deles. Maria até foi à escola católica St. Luigi, pensando que talvez por algum motivo Holly tivesse voltado para lá, mas ela não estava. Eles saíram para procurá-la por conta própria, mas não tiveram sorte. E então, apenas algumas horas depois de Holly deixar sua casa, eles ligaram para o Departamento de Polícia de Toronto e relataram o desaparecimento de sua filha. Claro, como Holly tinha apenas 10 anos, era uma criança, a polícia entrou em ação imediatamente e a busca por Holly começou imediatamente. No entanto, eles não encontraram nada naquela noite. Parecia não haver absolutamente nenhum rastro de Holly. E então, na manhã seguinte, um alerta Amber foi emitido, pois se temia que Holly pudesse ter sido sequestrada. Logo ficou claro para a polícia que nenhum dos membros da família de Holly estava envolvido em seu desaparecimento. Todos eles foram rapidamente descartados como suspeitos. E, novamente, apenas na manhã seguinte ao seu desaparecimento, os esforços de busca por ela aumentaram e se intensificaram. Vários outros policiais foram alistados para se juntar à busca. E como você pode imaginar, as notícias do caso de Holly se espalharam rapidamente. Não demorou muito para estar em todas as notícias. E no mesmo dia, o dia após ela desaparecer, sua família apelou ao público por informações. Sua mãe angustiada, Maria, apareceu nas notícias e até apelou diretamente ao sequestrador de sua filha, se ela tivesse sido sequestrada, literalmente implorando para que eles deixassem Holly ir. Tenho aqui uma citação do apelo de Maria na televisão. Ela disse: "Holly, querida, nossos corações estão aqui por você. Querida, se você pode me ouvir, sabe o quanto te amamos. Eu sinto você dentro de mim e estou tentando te encontrar. Estou fazendo de tudo. Todos estão trabalhando muito duro e quem quer que a tenha, eu imploro de todo o meu coração que você a mantenha e a traga para casa para sua mãe e pai. Mantenha-a segura. Eu imploro. Ela nunca machucou ninguém em sua vida. Ela é uma menina feliz. Eu imploro que você não a machuque. Traga-a para casa para nós." Tragicamente, como se veria, os apelos de Maria seriam em vão, porque logo depois disso, naquela mesma manhã, na verdade, na manhã do dia 13 de maio de 2003, a polícia recebeu a notícia que temiam. Restos humanos foram encontrados. Naquela manhã, um homem estava passeando com seu cachorro. Ele estava caminhando ao longo da costa da ilha de Ward, atravessando o porto de Toronto, quando de repente avistou esta grande bolsa de ginástica preta encalhada na costa. Então ele se aproximou desta bolsa e a abriu. Quando olhou para dentro, para seu horror, ele viu um tronco humano. Era isso, apenas um tronco. Então, este passeador de cães imediatamente contatou a polícia, que rapidamente chegou ao local. Eles recuperaram esta bolsa de ginástica e uma das primeiras coisas que os detetives observaram sobre este tronco foi que ele era pequeno. Ficou claro que este era o tronco de uma criança. A bolsa contendo o tronco foi obviamente levada para o escritório do médico legista e mergulhadores da polícia foram imediatamente chamados para procurar qualquer outra coisa na água. Quero dizer, apenas um tronco havia sido encontrado até este ponto, então onde estava o resto deste corpo?
Não demorou muito para que uma segunda bolsa fosse recuperada da água, e essa segunda bolsa continha 2 braços cortados e também uma cabeça, cabeça de criança decapitada. E tenho certeza de que você sabe o que vou dizer a seguir. Claro, essas partes do corpo foram identificadas como os restos da pequena Holly Jones, de 10 anos, que nem sequer estava desaparecida por um dia até aquele momento. Ela estava desaparecida há menos de 24 horas e agora foi encontrada desmembrada e suas partes do corpo enfiadas dentro dessas bolsas. Mas nem todas as partes do corpo de Holly foram encontradas. Eles recuperaram sua cabeça, tronco e braços, mas suas pernas ainda estavam desaparecidas. E então as buscas no lago continuam. E enquanto isso, este caso oficialmente mudou de um inquérito de pessoas desaparecidas para uma investigação de assassinato. Quando os restos mortais de Holly foram levados para a autópsia, foi estabelecido que a causa da morte dela foi estrangulamento e que ela tragicamente também foi vítima de um assalto sexual. A família de Holly foi rapidamente informada da angustiante notícia de que o corpo dela havia sido encontrado. E após isso, a polícia anunciou ao público que agora estavam lidando com um homicídio, o que, claro, chocou toda a comunidade. Essa era uma área que antes parecia tão segura e amigável, e agora eles estavam sendo informados de que um assassino de crianças estava à solta. Isso aterrorizou a todos. Outras crianças estavam aterrorizadas. Os pais estavam com medo de deixar seus filhos fora de vista por um segundo sequer, caso eles pudessem ser os próximos. Esse medo intenso e avassalador tomou completamente todos os residentes, mas igualmente toda a comunidade realmente se uniu em torno da família Jones e fez tudo o que pôde para apoiá-los e ajudá-los durante esse período horrendo de suas vidas. Agora, uma das primeiras linhas de investigação que a polícia decidiu seguir neste caso foram as perguntas de porta em porta no bairro, porque sabemos que em algum lugar ao longo do caminho de Holly para casa, vindo da casa de Cláudia, em algum lugar ao longo dessa jornada de apenas meio quilômetro, ela foi sequestrada por quem quer que a tenha matado. Então esse foi, obviamente, o primeiro lugar que a polícia iria começar. Eles iriam a cada casa ao longo desta rota e investigariam cada residente, que eram cerca de 2.000 no total. 2.000 pessoas viviam ao longo desta rota, então muitas pessoas para a polícia investigar. Claro, em particular, a polícia estava observando muito de perto os residentes masculinos e estava perguntando a cada um deles se estariam dispostos a fornecer uma amostra voluntária de DNA, porque a esperança neste ponto era que os cientistas pudessem recuperar vestígios do DNA do assassino, seja nas bolsas que continham as partes do corpo de Holly ou na própria Holly, e, felizmente, eles conseguiram. Amostras de unhas foram retiradas das mãos de Holly durante sua autópsia e, eventualmente, os cientistas descobriram DNA masculino embaixo de suas unhas. Células de pele de um homem foram recuperadas de onde Holly claramente tentou lutar contra seu agressor e arranhá-lo. Ao fazer isso, ela conseguiu prender o DNA deles embaixo de suas unhas. E além disso, além de pedir amostras de DNA durante as investigações de porta em porta, a polícia também se lembrava de ficar de olho em toalhas de banho ou tapetes de banho de cor verde em cada endereço. Porque você vê, algo que foi recuperado das bolsas contendo os restos de Holly foram essas pequenas fibras verdes que os especialistas acreditavam ter vindo de um tapete de banho verde ou uma toalha verde, e também recuperado de uma dessas bolsas estava alguns panos de limpeza e a cabeça de um esfregão. Então, claramente, após desmembrar o corpo de Holly, esses foram usados pelo assassino para limpar o local. Então sim, isso foi o primeiro na agenda. Eles estavam à procura desses tapetes de banho verdes e também se concentravam em coletar DNA de todos os moradores do sexo masculino, a maioria dos quais estava mais do que disposta a cooperar. Eles entregaram seu DNA com prazer, porque, é claro, queriam ajudar a polícia a resolver este caso para a família Jones o mais rápido possível. Mas havia alguns homens que moravam ao longo desta rota que não foram tão cooperativos, que simplesmente se recusaram a dar seu DNA, o que obviamente aumentou instantaneamente as suspeitas do detetive e os colocou no topo da lista de suspeitos. Na verdade, um dos homens que se recusou a dar seu DNA, a polícia descobriu, era na verdade um criminoso sexual. E então esse indivíduo imediatamente despertou o interesse da polícia.
Mas não apenas por isso, não apenas pelo fato de ele ter se recusado a fornecer DNA e por ser um criminoso sexual, mas também porque quando a polícia foi à sua casa para pedir uma amostra de DNA, eles imediatamente notaram um cheiro muito forte de água sanitária vindo de dentro de sua casa, como se ele tivesse limpado meticulosamente toda a sua casa recentemente. Então ele foi uma pessoa que realmente despertou o interesse da polícia. Outro era um proprietário de uma marcenaria que morava nas proximidades, não muito longe do endereço de Holly. E ele fez os alarmes soarem porque, novamente, assim como o criminoso sexual, ele também se recusou a fornecer seu DNA e também simplesmente pelo fato de ele possuir uma marcenaria. E o que você esperaria encontrar em uma marcenaria? Um monte de ferramentas elétricas, o tipo de ferramentas que alguém poderia ter usado para desmembrar um corpo, e também, além disso, dentro de sua oficina ele tinha um tapete verde. Então a polícia começou a pensar se aquele tapete verde poderia ter sido a fonte daquelas fibras verdes que foram recuperadas dentro das sacolas contendo o corpo de Holly. Agora, apesar de se recusar a fornecer seu DNA, o proprietário da marcenaria finalmente concordou em ir à delegacia para ser entrevistado pelos detetives, e seu comportamento na entrevista apenas aumentou ainda mais as suspeitas da polícia sobre ele, porque era muito óbvio que ele estava realmente ansioso e nervoso durante a entrevista, mas ele não admitiu nada. Ele não fez nenhuma admissão de culpa em relação ao caso de Holly Jones, e, claro, a polícia não tinha nenhuma evidência real para provar que ele era responsável pelo assassinato dela, porque ele não permitiu que eles coletassem seu DNA, e, portanto, devido a essa falta de evidência após sua entrevista, a polícia foi forçada a deixá-lo ir. Mas eles o mantiveram sob vigilância. Uma equipe de vigilância o seguiu assim que ele saiu da delegacia e, curiosamente, quando ele saiu, eles o seguiram enquanto ele dirigia de volta para sua marcenaria, e então ele deixou a marcenaria novamente pouco tempo depois carregando uma mochila grande. Ele saiu com essa mochila, subiu em sua motocicleta e daqui eles o seguiram até o endereço de um amigo dele, acho, ou um conhecido, e ele deixou a bolsa com esse conhecido antes de sair ele mesmo. Então, é claro, a polícia estava extremamente intrigada para descobrir o que diabos estava naquela mochila que ele precisava se livrar repentinamente após sua entrevista policial. Seria alguma evidência relacionada ao assassinato de Holly Jones? Talvez suas pernas desaparecidas? Então eles foram até este endereço, recuperaram a mochila e olharam dentro apenas para descobrir um monte de maconha. Apenas uma enorme quantidade de maconha. Acontece que é por isso que o dono da marcenaria estava tão ansioso e nervoso durante sua entrevista policial. Não era porque ele tinha algo a ver com o caso de Holly, era por causa dessa enorme quantidade de maconha que ele estava cultivando, eu imagino, com a intenção de vendê-la. Pelo que entendo, em 2003 a cannabis era ilegal no Canadá, a menos que fosse para fins medicinais. O uso recreativo de cannabis era proibido, então ele sabia que poderia ter problemas com a lei, por isso, daí o motivo de ele estar tão nervoso. Felizmente, a polícia conseguiu recuperar vestígios do DNA do proprietário da marcenaria, seja no ou dentro da mochila, que poderiam ser testados contra o DNA do assassino de Holly, e os resultados mostraram que não havia correspondência. Ele não era o perpetrador e, portanto, foi eliminado como suspeito. Quanto ao criminoso sexual que morava na rota de Holly e que também se recusou a fornecer seu DNA, a polícia usou uma tática semelhante aqui e conseguiu obter seu DNA secretamente de seu lixo. Eles observaram enquanto ele jogava seu lixo fora, eles o recuperaram e conseguiram extrair seu DNA de itens em seu lixo. E mais uma vez, quando comparado com o DNA do agressor de Holly, foi estabelecido que não havia correspondência. O criminoso sexual era inocente deste crime de qualquer forma. Mas havia um terceiro indivíduo que também despertou o interesse da polícia. Um terceiro homem que também se recusou a fornecer uma amostra de DNA. Seu nome era Michael Breyer. Michael Breyer tinha 35 anos na época em que este caso ocorreu. Ele era originalmente da cidade de Montreal, mas obviamente acabou se mudando para Toronto, onde morava sozinho em um apartamento. Ele trabalhava como desenvolvedor de software e costumava ser casado, mas ele e sua esposa se divorciaram cerca de 6 anos antes e, de acordo com alguns artigos, ele tinha uma namorada na época em que este caso ocorreu, mas eles não moravam juntos.
Ele não tinha antecedentes criminais, não era conhecido pela polícia antes deste caso, nunca tinha estado no radar deles, mas morava em um apartamento muito próximo de onde Holly Jones morava e seu apartamento estava localizado na rota de ida e volta da casa de Cláudia e por isso a polícia foi falar com ele e pediu seu DNA. Mas, como eu disse, ele se recusou a fornecer seu DNA. E algo mais que também imediatamente preocupou a polícia quando eles bateram em sua porta foi número 1. Eles notaram o forte cheiro de alvejante de produtos de limpeza vindo de dentro. Então, novamente, assim como o criminoso sexual, estava claro que ele havia recentemente limpo completamente todo o seu apartamento na tentativa de lavar as evidências, talvez. E número 2, quando eles olharam ao redor dentro de seu apartamento, eles avistaram um tapete de banho verde no chão. E como sabemos, os cientistas acreditam que as fibras verdes encontradas dentro das sacolas contendo os restos mortais de Holly vieram de algum tipo de tapete de banho verde ou toalha verde. E Michael Breer tinha um tapete de banho verde, então ele rapidamente se tornou um suspeito muito viável para a polícia. E ele foi questionado pelos detetives onde estava na noite em que Holly Jones foi sequestrada. E ele disse que estava apenas em casa, no seu apartamento, sozinho. Então, sabe, não é um grande álibi. Não há ninguém que possa confirmar isso. Então, Michael Breer também foi colocado sob vigilância. A polícia esperava que, assim como com o criminoso sexual, a equipe de vigilância o visse descartando algo que pudesse ter seu DNA, como um copo ou um guardanapo. Mas eles não viram. Ele foi muito cuidadoso para não descartar nada assim, entende? E então, eventualmente, os detetives foram falar com Michael Breer novamente. Eles foram ao apartamento dele, perguntaram se podiam entrar para conversar com ele. E assim que entraram, uma das primeiras coisas que notaram foi que estava incrivelmente escuro lá dentro. Ele mantinha todas as suas janelas fechadas, todas as suas cortinas fechadas. Mesmo no meio do dia, ele não deixava entrar nenhuma luz. E a segunda coisa que notaram foi que ele tinha essa prateleira ou esse aparador, acho que na sala de estar dele, que estava simplesmente cheio de brinquedos de crianças. Agora, Michael Breer não tinha filhos, ele não tinha sobrinhos ou qualquer coisa do tipo. Como mencionei, ele morava sozinho e parecia ser alguém que principalmente apenas se mantinha para si mesmo. E então a polícia perguntou a ele por que ele tinha tantos brinquedos de criança. E ele apenas disse algo do tipo, eu gosto de colecioná-los. Aparentemente, ele também fez um comentário muito estranho sobre um esfregão. Basicamente, a polícia perguntou a Michael Breer onde ele guardava seus produtos de limpeza em casa, e sem sequer ser realmente perguntado, ele simplesmente disse abruptamente, cito, eu não tenho um esfregão, o que pareceu muito estranho e talvez muito revelador que ele sentiu a necessidade de dizer imediatamente isso quando mencionaram produtos de limpeza, porque se você se lembra de mais cedo no vídeo, também foi encontrado em uma das bolsas contendo partes do corpo de Holly uma cabeça de esfregão. Eles também notaram em sua segunda visita ao apartamento de Bree que ele tinha acabado de colocar à vista alguns tapetes de banho e cortinas de chuveiro bege novinhos em folha, como se tivesse jogado fora os antigos recentemente. Então, enquanto os detetives estavam meio que tomando nota mental de todas essas coisas enquanto continuavam observando seu apartamento, eles também decidiram novamente pedir a ele que, por favor, desse uma amostra voluntária de seu DNA para que ele pudesse ser eliminado como suspeito no caso de Polly Jones, mas mais uma vez ele recusou, disse não, e na verdade começou a ficar bastante agitado e irritado com os detetives quando eles começaram a perguntar novamente. Ele começou a elevar a voz, a cerrar os punhos, ficou tão agressivo que os detetives realmente pensaram que ele tentaria socar um deles. Eventualmente, essa raiva meio que diminuiu, a polícia conseguiu acalmar Brienne e, embora ele ainda se recusasse a dar DNA, o que ele concordou foi em ir até a delegacia para falar com o pai da polícia. Ele concordou em comparecer para uma entrevista e essa entrevista ocorreu pouco mais de um mês após Holly ser morta. Durante sua entrevista, a polícia começou a fazer algumas perguntas a Michael sobre seu apartamento, por exemplo. Perguntaram se ele havia feito alguma mudança recentemente, se havia redecorado ou comprado algumas coisas novas para sua casa. E ele realmente disse que sim. Ele admitiu abertamente à polícia que, desde o desaparecimento de Holly, ele havia comprado algumas coisas novas para seu banheiro. Ele disse que se livrou de suas toalhas velhas, cortina de chuveiro antiga e tapete de banho e comprou novos, de cor bege. Então a polícia disse, ok, de que cor eram os antigos que você jogou fora?
E Briere disse que eram pretos, o que os detetives já sabiam que era uma mentira. Porque se você se lembra, quando eles foram pela primeira vez ao apartamento dele durante as investigações de porta em porta e inicialmente pediram a ele uma amostra de DNA, os oficiais que foram viram um tapete de banho verde em sua casa. Então ele dizer que os antigos eram pretos era claramente falso. E por que ele teria sentido a necessidade de mentir sobre isso, a menos que ele fosse o assassino e soubesse que esses tapetes de banho verdes poderiam incriminá-lo, poderiam ligá-lo ao crime? Mas, infelizmente, apesar dessa mentira que ele claramente contou, a polícia simplesmente não tinha provas suficientes para deter Michael Briere e prendê-lo. Eles acreditavam de todo o coração, nesse ponto, que ele era o cara deles, ele era o assassino de Holly, mas sem essa correspondência de DNA, eles não podiam provar, e então ele teve que ser solto após a entrevista, mas ele ainda estava sob vigilância. Eles ainda tinham uma equipe de vigilância seguindo e observando o tempo todo. E você acreditaria nisso? Para a sorte deles, assim que ele saiu da delegacia, a equipe de vigilância observou Michael Briere entrar em uma loja local e comprar uma lata de refrigerante. Eles o observaram beber esse refrigerante e depois jogar a lata vazia em uma lixeira de reciclagem e ir embora. Bingo! Eles foram imediatamente até essa lixeira de reciclagem, eles coletaram essa lata de refrigerante. E depois disso, ainda naquele mesmo dia, a equipe de vigilância também o seguiu quando ele foi a um Kentucky Fried Chicken, um restaurante de frango frito do Kentucky, com sua namorada. E depois que ele saiu de lá, eles coletaram os copos que ele havia usado. Então, finalmente, eles tinham algo do qual poderiam extrair o DNA de Michael Briere. Então, esta lata e os copos foram enviados para teste. Eles obtiveram o perfil de DNA de Briere a partir deles e este perfil foi comparado com o DNA do assassino de Holly Jones. O DNA que foi encontrado embaixo das unhas dela. E claro, era uma correspondência exata, confirmando de uma vez por todas que Michael Briere foi o perpetrador. Michael Briere, de 35 anos, foi imediatamente preso após a correspondência do DNA ser feita e ele foi levado de volta à delegacia para ser interrogado novamente. Isso foi no dia 20 de junho de 2003, pouco mais de 5 semanas após Holly ser morta. Pelo que entendi, inicialmente em sua entrevista, ele se manteve muito quieto, não admitia nada, mas então os detetives começaram a falar com Michael sobre sua mãe, porque algo que eles sabiam até aquele momento era que sua mãe havia falecido. E eu acho que ele sempre foi muito próximo de sua mãe, então perdê-la foi um grande desgosto para ele e então eles mencionaram sua mãe para ele. Eles disseram algo como: Michael, pense em sua mãe. Ela não gostaria que você fosse honesto e nos contasse a verdade? E assim que eles disseram isso, Michael Briere se desmoronou, começou a chorar e a soluçar. Ele tinha a cabeça nas mãos e entre as pernas, e então, eventualmente, quando ele se recompôs e se reuniu, ele olhou para os detetives e disse palavras ao efeito de: vocês nunca encontrarão as pernas dela. Como nas pernas de Holly, Michael Briere estava prestes a confessar o sequestro e assassinato de Holly Jones, de 10 anos. Michael Briere disse que no dia em que Holly desapareceu, 12 de maio de 2003. Ele passou aquela tarde sozinho em seu apartamento, bebendo álcool e assistindo pornografia infantil em seu computador, pois ele admitiu completamente à polícia que era sexualmente atraído por crianças. E que sempre tinha sido uma fantasia. Dele ter, como ele mesmo disse, relações sexuais com uma menina pequena, e ele disse que vinha tendo essas fantasias por tanto tempo, por anos e anos, que chegou a um ponto em que sentiu que tinha que transformá-las em realidade. Então, na noite do dia 12, ele disse que saiu do seu apartamento e foi então que ele viu Holly Jones enquanto ela voltava para casa da amiga dela, Cláudia, e ele rapidamente decidiu que iria sequestrá-la, e eu tenho aqui uma citação da confissão de Michael Briere. Ele disse: eu saí e Holly estava... Eu não a conhecia, nunca a tinha visto antes, foi apenas uma coincidência. Se ela não estivesse na esquina da rua, eu provavelmente teria apenas caminhado pela rua e voltado para casa. Michael disse que assim que viu Holly, ele se aproximou dela, deu uma rápida olhada ao redor para se certificar de que ninguém estava olhando, e quando ninguém estava, ele simplesmente a agarrou. Ele a agarrou pelo pescoço, apenas colocou a mão em volta do pescoço dela e disse que Holly estava em tal estado de choque que ela realmente não teve nenhuma reação. Ela não tentou se debater para sair de seu aperto ou gritar.
Ela apenas permaneceu em silêncio por puro medo. Sem dizer nada, Bria então puxou Holly pelo pescoço para este beco atrás de seu apartamento. Ele a levou para dentro de seu apartamento, trancou a porta atrás dele, levou-a para o seu quarto e lá ele removeu todas as suas roupas e começou a tentar estuprá-la. Embora aparentemente ele tenha dito à polícia, cito, tentei ter relações sexuais com ela, eu nunca realmente completei o ato. Quer dizer, você consegue imaginar o quão assustada essa pobre menina deve ter estado? Meu Deus, nem dá pra pensar nisso. Após o estupro, Breer disse aos detetives que então procedeu a estrangular Holly até a morte, porque, em sua visão, não havia mais volta agora. Ele decidiu que não poderia deixar Holly sair viva do seu apartamento porque estava com muito medo de ser pego pelo que havia feito. E então ele a matou e fez planos para se livrar do corpo dela. Apenas uma rápida nota para confirmar: quando uma equipe forense foi enviada para investigar o endereço de Briere, vestígios do DNA de Holly foram descobertos no colchão do quarto dele, bem como em vários outros locais do seu apartamento, como no sofá, na cozinha, na sala de estar e até na geladeira dele. Agora, eu me deparei com um artigo que afirmava que, após estrangular Holly, Briere aparentemente colocou o corpo dela em sua geladeira enquanto ele pensava no que iria fazer a seguir. No entanto, pouco tempo depois, ele começou a ouvir um barulho vindo de dentro da geladeira. E quando a abriu, percebeu que Holly não estava morta, ela ainda estava viva lá dentro. Ele a havia estrangulado apenas até a inconsciência, então ele a tirou de lá e começou a estrangulá-la novamente. Ela tentou resistir e começou a arranhá-lo com as unhas, e Briere até conseguiu mostrar à polícia essa cicatriz que ele tinha no braço, que ele disse ter sido causada por Holly, onde ela o arranhou e tirou sangue durante a luta. Mas quero dizer, ela era uma menininha de 10 anos, ela não tinha chance contra esse grande homem adulto. Então ele procedeu a estrangulá-la até a morte e então decidiu que iria desmembrar o corpo dela. Eu só quero reiterar rapidamente que eu li que ela ainda estava viva quando foi colocada na geladeira pela primeira vez em apenas uma serra. Então leve essa informação com um grão de sal. Briere disse que desmembrou o corpo de Holly dentro do seu apartamento naquela mesma noite usando uma pequena serra manual. Ele colocou a cabeça e os braços dela em uma única bolsa esportiva. Ele colocou o tronco dela em outra bolsa e disse que acho que em 2 viagens separadas ele pegou o metrô com cada bolsa com a intenção de levá-las ao porto de Toronto e jogá-las na água. Embora ele tenha dito que durante uma dessas viagens ele começou a entrar em pânico porque enquanto estava no metrô ele notou que uma das bolsas estava vazando sangue. E sim, ele entrou em completo modo de pânico. Ele saiu imediatamente do metrô e estava tão assustado que naquele momento as pessoas iriam perceber o que ele estava escondendo naquela bolsa e que ele seria pego, mas é claro que ele não foi. Então ele levou as bolsas para o porto e aparentemente, de acordo com alguns artigos, ele realmente usou alguns pesos para segurar as bolsas na água para que elas nunca fossem encontradas. E esses pesos foram recuperados mais tarde quando as partes do corpo de Holly foram descobertas na costa. Claramente esse plano não funcionou, os pesos não as mantiveram no fundo. Quanto às pernas dela, Briere disse à polícia que por causa do que aconteceu no metrô com uma das bolsas, sabe, elas vazando sangue, ele estava com muito medo de fazer outra viagem com as pernas caso isso acontecesse novamente. E então, em vez disso, ele manteve as pernas de Holly na geladeira por um tempo, acho que por alguns dias. Ele as cortou em pedaços menores e então, no dia do lixo, ele as colocou para fora com o lixo e elas foram levadas pelos caminhões de lixo para o aterro sanitário. Daí porque ele disse que a polícia nunca as encontraria e eu não acredito que eles jamais o fizeram. Até onde eu sei, as pernas de Holly nunca foram recuperadas. A família dela teve que fazer o funeral e a enterrar sem sequer recuperar todas as partes do corpo dela, o que é horrível. No ano seguinte à morte de Holly, em junho de 2004, Michael Breer se declarou culpado pelo assassinato em 1º grau de Holly Jones. Não haveria julgamento porque ele admitiu o que tinha feito e então ele só precisava ser sentenciado, e durante sua sentença, Michael Breer realmente se dirigiu ao tribunal e basicamente admitiu que ele era um monstro e que sabia que merecia tudo o que estava por vir. Ele disse, citando-te, o crime do qual sou culpado é simplesmente o pior tipo de crime que uma pessoa pode cometer. O que eu fiz foi absolutamente errado, foi feito por egoísmo, foi o ato de um covarde. Eu aceito a sentença que você está prestes a me dar.
Ninguém que esteve diante de você mereceu mais uma sentença. Eu mantenho minhas palavras quando disse à polícia que um homem que comete esses crimes você prende. Você prende pra sempre. Não tenho orgulho do que fiz. A verdade é que estou envergonhado além da crença. Eu me arrependo de tudo. Eu sinto muito mesmo. Eu realmente gostaria de poder desfazer tudo. Eu falhei como ser humano. Embora eu tenha certeza de que esse pedido de desculpas provavelmente não fez absolutamente nada pela família da Holly. Ótimo, ele pediu desculpas. Mas isso não traz a Holly de volta, traz? Isso não reverte o terror ao qual ela foi submetida em seus últimos momentos por Michael Breer. E pra ser honesta, eu não acho que realmente acredito no pedido de desculpas dele de qualquer maneira. Eu acho que se ele estivesse realmente arrependido, ele teria se entregado imediatamente após cometer esse crime. Mas ele não fez isso. Ele esperou a polícia pegá-lo, quase parece que ele só sentiu remorso por ter sido pego. Michael Breer foi condenado à prisão perpétua com um período mínimo de 25 anos, então ele teria que cumprir pelo menos isso antes de ser sequer considerado para a liberdade condicional. No entanto, esse período de 25 anos termina em apenas alguns anos. Acho que vai terminar por volta de 2028, então eu só espero a Deus que ninguém conceda sua liberação, porque a ideia desse homem ser solto é simplesmente aterrorizante. O risco que ele representa para as crianças é muito grande para que ele seja sequer considerado para a liberdade condicional, na minha opinião. Mas é isso para este caso. Isso conclui o caso de Holly Jones. Um caso completamente devastador e aterrorizante. Isso apenas mostra que você nunca sabe realmente quem está vivendo entre você e seu bairro. Quer dizer, para um estranho, Michael Breer provavelmente parecia apenas um cara normal, quieto, simpático. Ele tinha um emprego, tinha sido casado, não tinha antecedentes criminais. Ninguém poderia ter conhecido o tipo de pensamentos torcidos e perversos que ocupavam sua mente. Pensamentos de agredir sexualmente e prejudicar uma criança. Então, casos como este, eu acho, apenas servem como um lembrete de que você nem sempre conhece as pessoas que moram na sua rua. Você pode pensar que vive em uma área muito boa e segura. Você pode pensar que conhece seus vizinhos, mas você realmente não sabe que risco eles podem representar para seus filhos, como os pais da Holly não sabiam. Eles não tinham motivo para acreditar que algo ruim poderia ter acontecido com a Holly quando lhe concederam um pouco mais de liberdade. De liberdade e independência para ir e voltar da casa de sua amiga naquele dia. Deveria ter sido seguro para ela fazer isso, mas não foi tragicamente. Mas sim, é isso para este caso. Como sempre, é claro, deixe-me saber seus pensamentos e opiniões sobre o caso abaixo nos comentários. Eu adoraria ouvir o que vocês pensam, e também fiquem à vontade para me informar sobre quaisquer outros casos que vocês gostariam de me ver cobrir neste canal. Podem ser casos resolvidos, casos não resolvidos, casos de serial killers, você decide. Novamente, você pode colocá-los nos comentários abaixo ou, alternativamente, eu tenho um formulário de solicitação de caso na caixa de descrição, se você quiser passar por isso. Muito obrigada a todos por assistirem. Por favor, dê um like neste vídeo e se inscreva se ainda não o fez. E eu te vejo na próxima semana para outro mistério com Molly. Tchau!